bom? Tudo jóia, pessoal? Tudo bem? Só um minutinho aqui, terminando o negócio que a gente já começa, hein? Opa, fala, E aí, Paulo. Fante? Fala, tudo jóia? Renata? Beleza? Olá. Conseguiu apontar aí, Fante? Consegui. Pô, aprovei uns 5 aqui já de uma vez, cara. Muito Excelente, hein? super E aí? fluido, aplicação super bacana, super user-friendly. Realmente Fácil, né? super fácil, super tranquilo. Super tranquilo. Maravilha. Bom, e é sobre isso que nós vamos falar agora com vocês. Eu sou o Luciano Fante, diretor do grupo de SAP da Accenture. Estou aqui junto com o Paulo, com a Renata, dois executivos também do nosso grupo, direto do Accenture Innovation Hub. Começamos aqui a conversa com uma brincadeira, né? Que eu estava provando ali o pedido, não sei o quê, mas no fundo, hoje vamos falar um pouco de um processo, uma grande transformação na área de compra da Vale, que a gente fez, que de fato fez com que a vida dos executivos da Vale mudasse bastante mesmo, né? Eles passaram a poder aprovar pedido de processo, né, de compra de qualquer lugar, em qualquer momento, né, do celular, do tablet, do laptop, né? De fato mudou bastante a vida deles, de fato estandarizou aí, afetando centenas de pessoas no mundo inteiro, né, da Vale. Então um case super relevante, um projeto que chama OneSourcing, e a ideia é falar um pouco mais sobre essa jornada aí para vocês hoje. Bom, Paulo, conta para nós, como é que foi essa jornada da construção do OneSourcing, hein? Desde a concepção e tudo mais, hein? Então, Fante, a Vale, né, ela tem a operação de compras em praticamente o mundo inteiro, né? Se você olhar o mapa, você vai ver que cada um dessas bolinhas é uma área de compra, né? Espalhado, praticamente em todos os continentes do mundo tem área de compra da Vale. São mais de 600 compradores, né? E ela precisava de um único sistema, um sistema global, que atendesse o mundo todo, né? Praticamente o mundo todo, e que fosse único, né? Hoje, antigamente, a Vale tinha 2 sistemas para fazer esse processo de contratação, e que esse novo sistema fosse integrado. Hoje eles utilizam o SAP, na parte de suprimentos, eles usam o SAP, a parte operacional, né? Colocação de contrato, colocação de pedido, recebimento físico e fiscal, mas todo o processo de contratação era feito fora em 2 sistemas legados, né? E esses sistemas não eram integrados com a SAP, e não eram unificados, eram 2 sistemas. Por isso que a Vale nos contactou e nos chamou para ajudar ela nessa transformação. Ou seja, o OneSourcing, na verdade, foi uma implementação que impactou a área de compras globalmente, né? Quer dizer, começando pelo Brasil, mas aí indo para todos os continentes, no fundo, né? Usando o mesmo sistema, o mesmo modelo de processo e tudo mais, certo? Certamente, é exatamente isso, né? A gente tem processos, áreas de compras em diversos lugares e a gente precisava unificar essas áreas de compras, né? Então, isso era um grande desafio, né? E aí a área funcional foi bastante importante aí nos ajudando na área de business, né? Além disso, tem toda a questão de integração com a SAP. Como eu falei anteriormente, o SAP é o sistema operacional lá da Vale, da área de compras. Então, a gente precisava ter uma solução que fosse facilmente integrada com o SAP para buscar informações de requisição de compras, fornecedores, contratos, RFX, essas coisas todas, né? Além disso, os 2 sistemas, como eram sistemas feitos há muito tempo atrás, eles acabaram crescendo mais do que deviam. Então, tinha muitas informações que não precisavam. E, como também não tinha integração, havia uma redundância enorme de preenchimento de dados. Então, tudo isso acabou gerando um grande esforço de todos nós para conseguir desenhar e implementar esse sistema. Ou seja, o contexto era de fato uma falta de padronização, né? Problema de integração, a base de dados desatualizada. Esse era o contexto pré-OneSourcing, né? No fundo, né? Nessa área. É perfeito, Fante, exatamente isso. E também é importante mencionar que a Vale
tentou gerar esse novo sistema outras vezes, utilizando outras soluções, outras plataformas, e não teve sucesso, devido à grande complexidade que é desenvolver um sistema desse, pensando numa implementação global, né? A gente está falando numa implementação global, todos os continentes, vários idiomas, então, quer dizer, é um desafio bastante complexo, grande, e é isso. Legal, legal, Paulo. Então, obviamente, aí a solução, né, foi criar um aplicativo no SAP Cloud Platform, né? E aí, Renata, conta um pouco para nós, né, sobre o SCP, né, mais conhecido como SCP. Conta um pouco mais sobre o SCP e um pouco essa questão do contexto, por que a gente selecionou ele para desenvolver esse projeto e tudo mais. Perfeito, Fante. O SCP é uma plataforma de serviço, né, onde a gente pode integrar dados e processos de negócio. Então, dentro do SCP, é possível desenvolver soluções que usem os recursos do próprio SCP ou integrar com aplicações que existem no sistema on-premise da própria SAP ou não SAP, né? Ou também com uma terceira possibilidade, estender soluções de cloud da própria SAP, né? Como o Ariba, o SuccessFactors, né? Então, pensando nesse contexto, né, o SCP, ele abrange bastante coisa. E como ponto principal, como o Paulo comentou anteriormente, do OneSourcing era ter todo o processo customizado, o processo de compras, né, de acordo com o processo que a Vale utiliza, e também ter integração com os dados que existem no transacional do SAP, né, do SAP. Então, os dados de requisição, os dados de fornecedor, toda essa informação existe no SAP ECC. Então, a ideia do SCP era exatamente customizar conforme o processo da Vale e utilizar as informações do SAP ECC. Entendi. Ou seja, o melhor das duas coisas, né? Fazer o que precisava ser feito custom para o cliente, alavancando uma plataforma própria para isso, e por isso que temos aí a Cloud Platform para desenvolvimento custom, e ao mesmo tempo tirando proveito de toda a conectividade com o SAP, com o sistema de fato das transações, né? Aí levando isso para o SCP e fazendo toda a parte de customização aí, e obviamente tirando proveito de tudo que o SCP dá tem de bom, né? Parte de interface de usuário e tudo mais. Quer falar um pouco mais sobre isso para a gente, Renata? Vamos falar então um pouquinho dos serviços do SCP, né? Então, acho que assim, os pontos principais que a gente pode destacar aqui é a mobilidade. Dentro do SCP, a gente consegue construir aplicativos nativos na iOS, usando todo o kit de desenvolvimento da SAP. Ou então usar bibliotecas SAP UI5, né, para construção de aplicativos like Fiori, com essa interface look and feel que o usuário gosta, simples, limpo, né, integrado, e que outros aplicativos também vão utilizar. E a gente reutilizando essas bibliotecas, a gente consegue tornar um padrão, né, mais fácil para o usuário trabalhar. Acho que um outro serviço bem interessante que a gente pode destacar aqui é a integração. Então, dentro desse contexto de integração, a gente tem o Data Provision, que é um serviço que eu consigo conectar os dados do SAP SCC ou do SAP SRM, por exemplo, com a própria aplicação do SCP. A gente também tem um serviço de workflow para fazer a modelagem de processos utilizando o BPM. Um outro serviço também bem interessante é o Smart Data Integration, onde eu consigo fazer replicação de dados entre a nuvem e o on-premise, né, utilizando o ETL. E eu acho que um outro ponto também bem importante, que principalmente nesse cenário atual a gente tem conversado muito, é a segurança, né? Como é que eu consigo tornar esse SCP, né, o acesso à aplicação que eu vou disponibilizar ali, seguro? Então, tem 2 pontos que eu gostaria de destacar aqui, que é a autenticação do usuário, né? Como é que eu consigo garantir que aquele usuário existe, tem acesso à informação do ambiente do cliente e também aqueles dados, né? Então, existe uma forma de conectar o SCP através da configuração do IDP, né? A gente vai configurar o SCP conectando com o IDP corporativo que o usuário já utiliza, né? Que já tem toda a validação de acesso, e aí torna-se essa autenticação mais fácil e fluida para o usuário final, né? Ele não vê nenhuma diferença, ele já navega, já acessa e loga ou autentica já com a própria máquina, né? Então, isso facilita bem o dia a dia do usuário. E o segundo
bem importante é como existe comunicação entre o SCP e um sistema SAP, né, um outro produto SAP, como é que a gente faz essa comunicação de forma segura? A gente usa o SAP Cloud Connector, né, e esse componente ele vai atuar como um proxy reverso, que significa a conexão, o conector da nuvem executando dentro da rede protegida do cliente, né? Então, toda a informação que trafega ali, ela vai trafegar de forma segura. Eu já sei quem é você, quem é o usuário que está logado, eu sei que você tem permissão àquele dado, então eu deixo você buscar a informação aonde você precisa, né? Onde essa aplicação precisa buscar. Acho que outros pontos também importantes que a gente pode destacar do SCP e que a gente também utilizou no OneSourcing, foi como é que eu armazeno essa informação. Já que é uma aplicação customizada, onde eu armazeno toda a base de dados dessa aplicação, né? Então, a gente usou o HANA, da própria nuvem, do próprio cloud, né, para armazenar os dados, e no momento de integração, a gente foi realmente buscar informação aonde o sistema que é responsável pelo dia a dia opera. Então, no caso de fornecedor, onde tem os dados de fornecedor? Tem no SAP SCC. Então, a gente foi lá no dia a dia e trouxe essa informação. Eu tenho informação de cotação, né? Eu abri esse meu processo de compra para mais de um fornecedor. Então, aonde eu tenho essa informação? Eu tenho lá no SAP SRM. Então, trouxe essa informação lá, já que essa informação ficava lá, né? Então, acho que destacando os pontos principais aqui dessa facilidade do SCP, são esses. Então, Renata, esse ponto que você tá comentando sobre a base de dados, né? Acho que esse ponto é super relevante. Eu queria comentar um pouco sobre isso, né? Porque, e eu até estava discutindo um pouco isso, né? Onde está o dado, né? Ele pode estar lá no HANA do SCP, mas tem dado que está lá no ECC da Vale, né? O que leva, o que fica no SCP, o que fica no ECC, né? E essa é um diferencial de usar de fato o SCP, né? Que eu posso pegar o dado que eu vou usar demais de maneira intensiva, né? Já levo para o HANA do SCP. Isso me dá um aplicativo até mais performático. Ao mesmo tempo que tem alguns dados, até por questão de sigilo e tudo mais, que eu não vou levar para essa base e vou online buscar no ECC, né, Renata? E aí a gente faz um trade-off entre o que eu replico de dado para o SCP, o que eu vou buscar lá no ECC online, né? E com isso a gente tem um sistema performático, ao mesmo tempo que eu não preciso replicar uma base completa de um lado para o outro, certo? Correto, é isso mesmo. Então, dentro na hora do desenvolvimento desse projeto, a gente pensou exatamente nesses pontos que você destacou, né? Como é que a gente decidiu se a gente ia buscar informação aonde era criada essa informação ou se a gente ia replicar para a nuvem, né? Então, informações que eram constantemente alteradas, ou se eu tinha algum sigilo de informação sobre um prazo, né, durante um tempo, a gente deixou a informação no sistema que realmente administra essa informação. No caso, por exemplo, de cotação, né? Em alguns momentos, a gente precisa saber qual foi a cotação que esse fornecedor passou, né? Então, essa informação, ela fica dentro do SRM. A gente traz quando o comprador precisa realmente trazer essa informação e quando finalizou esse processo de cotação. Então, nesse momento, a gente trouxe a informação, a gente buscou lá diretamente do SRM. No caso, por exemplo, de dados de fornecedor, que é para deixar realmente a aplicação mais performática, a gente optou por trazer a informação replicada para a nuvem. Além de alimentar o próprio OneSource, essa replicação desses dados alimenta outras aplicações que existem dentro do SCP da Vale, né? Então, é nesse momento que a gente vai decidir qual informação a gente vai trazer replicada ou qual informação que a gente vai buscar naquele momento lá no sistema de origem. E isso é completamente transparente para o usuário, né, na verdade, né? O que está ali na base de dados do SCP, o que ele foi buscar online, é transparente, ele nem está sabendo, né? Porque a arquitetura de todo esse negócio bem feita fica performático o suficiente, o todo, né, para ser transparente e bem fluido para o usuário, certo?
Perfeito, isso mesmo. O usuário não percebe a diferença, né? Porque a informação vem real time para ele, o tempo ele não percebe muita diferença de uma base para outra, e ele só percebe mesmo que ele sabe de onde vem a informação, né? Claro. Mas sistêmico, ele não percebe essa diferença. Agora, outra coisa, Renata, em que linguagem que eles desenvolveu o OneSourcing, hein? Lá no SCP? O OneSource foi desenvolvido em HTML5, que é o SAP UI5, né? É uma forma de desenvolvimento que o próprio Fiori utiliza. Então, a gente reutilizando a biblioteca da própria SAP, a gente conseguiu construir uma aplicação com os mesmos componentes que o usuário já está acostumado a usar nos aplicativos standards da SAP, né? Então, a gente desenvolveu todo ele em SAP UI5 mesmo, que é da própria SAP. Legal, legal. E, aliás, esse é um negócio interessante, né? Porque quando a gente começa a pensar no antigo mundo da SAP, só tinha uma opção, né, para desenvolvimento, né? Ou desenvolvia em ABAP ou eu ia configurar, né? Agora, o leque abriu completamente. Então, aqui nesse caso, desenvolvemos em UI5, mas, no fundo, se a gente usa o SCP, para cada coisa que vai desenvolver, pode ter alguma linguagem que é mais apropriada. Tem N linguagens no SCP, né? Nesse caso, é o I5, foi o mais apropriado, como a Renata estava explicando, né? Mas essa é a questão, essa é a beleza, né? De fato fazer a coisa da forma certa, pensando no novo SAP, né? Quer dizer, como é que eu faço a arquitetura? Como eu faço a arquitetura dos dados? O que é que eu deixo lá e vou buscar? O que que eu replico a base? Que linguagem que eu vou usar? Tem uma caixa de ferramenta em cima da mesa, agora vou usar essa, vou usar essa, vou usar essa. Agora, e de fato, a gente na Accenture vê isso como um negócio fundamental, né, para implementar SAP. Porque no fundo, com todo esse monte de coisa nova, é possível fazer um SAP como se fazia antigamente também, né? Então tem gente que faz do jeito que eu fazia antigamente. Eu não tiro proveito de nada disso que tem de novo em cima da mesa, né? Então, de fato, a gente tem que abrir essa caixa de ferramenta e, bom, eu vou usar essa linguagem, para isso aqui eu vou usar aquela, a integração eu vou fazer dessa forma, porque não tem só uma opção para fazer as coisas, tem várias opções para fazer tudo, entendeu? Então, acho que é a beleza, e esse negócio a gente incorporou aí nesse projeto do OneSourcing, e sem dúvida nenhuma, né, um dos motivos do sucesso do projeto, né, na verdade, né, do sucesso desse projeto que de fato transformou a área de compras, né. Agora vamos parar de falar, vamos mostrar um pouco esse produto aí, Renata, vai? Estamos falando demais aqui, vamos mostrar um pouco, vai? Vamos mostrar um pouquinho desse produto, né, ver como é que ficou essa visão final de tudo que a gente falou aqui. E aí, nesse momento, a gente está fazendo a autenticação do meu usuário para saber se eu tenho permissão, o meu usuário e senha do cliente. E aí, na hora de carregar, ele vai trazer toda a informação que eu tenho aqui, como aí nesse caso eu vou fazer a demonstração como comprador, né, o meu perfil como comprador. Eu vou fazer a busca de um processo. E aí, nesse processo, eu vou navegar e ver todos os detalhes dele. Quando eu logo e vejo o detalhe desse processo, eu vejo informações gerais sobre esse processo, né? Como começou esse processo, quem é o responsável, quem vai ser o aprovador desse processo. Eu consigo ver um pouco mais de informação do que é esse processo, em que momento ele está esse processo. Então, ele está em um momento, nesse exato momento, ele está em status de aprovação. Qual é o número desse processo, uma descrição breve sobre ele, quais são a fase atual e a próxima fase. E aqui eu consigo ver todo o flow que eu preciso seguir, desde o início da criação da demanda, na necessidade da compra, até a aprovação final e a execução realmente dessa compra. E em alguns pontos aqui que eu queria destacar, é exatamente as integrações, né? Então, aqui no primeiro ponto de integração, eu consigo, por exemplo, trazer uma requisição de compras do SAP ECC. Então, nesse momento aqui, quando eu vou dizer quais são os itens que eu quero comprar, eu consigo trazer essa primeira integração para o usuário. O usuário não percebe, né, como a gente conversou, da onde vem a informação, mas a informação vai vir para cá com ele criou lá no SAP ECC.
nesse momento aqui de fornecedores, que eu vou convidar quais são os fornecedores que vão participar dessa minha cotação, eu também tenho um segundo ponto de integração. Eu trago a lista dos fornecedores cadastrados no SAP SCC. Um terceiro ponto de integração aqui que eu também gostaria de destacar é a cotação. Toda a fase de cotação, negociação desse processo com os fornecedores acontece no SAP SRM. Então, lá é que nasce essa primeira interface entre a Vale e os fornecedores, né? E aí todas as rodadas de cotação, negociação de valor, prazo, pagamento, é feito tudo por lá. E aí, nesse momento aqui, eu trago a integração com o SAP. Ou seja, né, na linha que a gente estava falando, nesse caso aqui, o fornecedor está replicado na base HANA SCP. A cotação, a gente vai e busca online lá no SRM e traz aqui na tela do usuário, certo? Naquela linha naquele trade-off, não é? O que a gente vai buscar na hora, o que está lá na base do SCC, do SCP e no final ficar transparente esse processo para o usuário final, né? Perfeito. A gente só respeitou aqui mesmo, foram as regras que eles usam no dia a dia. Então, eu não posso trazer para cá uma cotação que ainda está acontecendo, né? Com Se ainda está tendo esse com processo de certeza. negociação com o fornecedor, eu não posso trazer. Então, não existe essa replicação, não existe a necessidade de replicar esse dado. Já a base dos fornecedores, não, né? Então, eu crio um fornecedor, ele vai trabalhar comigo durante um bom tempo. Então, existe realmente esse trade-off que você tinha falado anteriormente, é exatamente ali que a gente usou para definir se a gente replicava ou buscava a informação no momento. Então, eu continuando a minha jornada de contrato, né, na minha compra aqui, né, na minha aquisição, eu vou fazer uma revisão do meu processo, vou sintetizar todas as informações, alguma pesquisa, a informação adicional que eu queira fazer, que eu fui construindo ao longo do meu processo, e eu vou realmente enviar para aprovação para o meu gestor analisar essa informação, conseguir revisar, ele tem acesso a todas essas informações, ou então só a informação sintetizada desse processo, onde ele tem informação suficiente para tomar a decisão, se ele aprova ou rejeita. Então, mostrando assim só um pouquinho de como é a interface, né? A interface é simples, ela é clean, você tem todas as informações sempre no seu header, né, da sua aplicação, você não precisa descer, navegar, você pode expandir uma informação ou outra que você queira ver mais detalhe. Então, a gente pensou realmente usar o SCP e usar o Fiori 3.0 exatamente para dar essa carinha, esse look and feel mais clean para o usuário final. Bem fluido, né? E essa parte de workflow no SCP também tem bastante ferramenta para facilitar construir isso, né, Renata? Temos sim, tem o próprio workflow, né? Existe o componente de workflow dentro do SCP, e também é possível fazer integração. Então, aqui nesse caso, a gente fez a integração com os dados de hierarquia de alçada, para calcular a alçada de aprovação do próprio SAP SCC. Né? A gente busca toda a informação de HR que existe lá, quem é o seu líder, quem são os responsáveis de acordo com o valor, né? E vem as regras de negócio realmente da ferramenta, para calcular quem são os aprovadores, e aqui o usuário consegue acompanhar quem é que é o aprovador da vez, quando foi enviado, se ele rejeitar, caso rejeite, ou ele aprovar algum comentário que ele tenha feito para você seguir o seu processo de compra. Super fluido o processo mesmo, né? E tem um foco, na verdade, que acho que é a tendência hoje, é um foco em experiência do usuário, né? Na jornada dele nesse processo de compra, né? Esse é um cuidado que a gente está tendo até no SCP, mas até em projetos no S4 e tudo mais, o cuidado com a experiência do usuário, com a jornada que ele vai ter, um negócio que antes não se falava muito nisso, né? Esse negócio agora é fundamental, né? Legal, Renata. E, bom, ô Paulo, conta para nós um pouco agora, né? Agora que a gente viu um pouco mais da ferramenta, da fluidez, da interatividade, né, na prática, fala um pouco mais sobre os benefícios de fato dessa ferramenta para a operação da Vale, né? Fala um pouco sobre a numerologia da coisa, né? Gosto de ouvir número, tantos por cento daqui e dali. Fala um pouco mais sobre isso para a gente, Paulo, vai? Então, Fante, tivemos vários benefícios, né? Eu acho que esse sistema, como você mesmo falou, é amigável, realça aí a experiência do usuário. Né? Com relação aos números, nós tivemos aí uma redução de quase 40% no número de campos a serem preenchidos.
né, em relação ao legado. Nós tivemos uma redução de 30% no tempo de preenchimento das informações, isso muito devido às integrações, que agora são automáticas, a campos calculados que são preenchidos também automaticamente. Então, quer dizer, a gente teve todo esse cuidado. Além disso, tem a questão de compliance, né? Agora a gente tem um único sistema, todo mundo trabalhando da mesma forma, padronizado, né? O mundo inteiro enxergando do mesmo jeito, com as mesmas etapas. Então, isso aí também foi bastante relevante. A gente tem um repositório único, né, com os dados para geração de indicadores, né, extrair isso aí de um único lugar. Como eu já tinha dito, as interfaces super clean, fácil de usar, a transição de um comprador para o outro é muito mais simples, né, muito mais fácil, a pouca interrupção. A questão do workflow também, né? Então, a gente tem aí, com a integração com o SAP, a gente consegue buscar a hierarquia do usuário. Então, quer dizer, a gente não tem aí replicação de dados, fica muito mais simples, muito mais dinâmico esse novo sistema, né? Eu acho que trouxe bastante benefício aí para os compradores e também para os executivos da Vale. Importante ressaltar também, Fante, que o primeiro Go Live, né, foi em dezembro. A gente fez o Go Live, fizemos 4 rollouts, mais ou menos, né? Começamos com um piloto no Brasil, depois fomos implementando no restante dos países, né, dos continentes, e acabou casando justamente no início da pandemia no mundo, né? Então, os compradores, esses mais ou menos 600 compradores, 100% trabalhando remoto, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema de performance, assim, super transparente, produtividade normal. Então, não tivemos nenhuma interrupção aí com relação à utilização do sistema. Isso aí também é um fator bastante importante e relevante para isso daí, né? Agora, Paulo, um pouco sobre as lições aprendidas, hein? Implementando um sistema super relevante nesse porte, né? Para uma empresa global, né? Quais foram as principais lições aí que aprendemos aí com essa jornada do OneSourcing? Então, Fante, acho que assim, a principal, o que foi assim, foi um golaço, foi ter desde o início um protótipo, né? A gente criou um protótipo e aí a gente apresentava esse protótipo para os compradores, para os users, né? E aí, em cima desse protótipo, a gente começou a desenhar e desenvolver o sistema. Então, isso facilitou bastante, porque, né, quando a gente, né, lá no início, você falou há 20 anos atrás, né, a gente começava o projeto muito com desenho de processos, quase não tinha, né, o usuário quase não tinha contato com o próprio SAP, né? Então isso dificultava bastante. A partir do momento que a gente começa toda a discussão já com uma coisa, com um protótipo na mão, isso facilita muito, né, e reduz bastante o retrabalho, né, com certeza, né? Então o controle do escopo também é muito importante. Então o time de business com o time do projeto precisa muito definir, detalhar esse escopo para que as coisas não cresçam muito e fique fora do controle, né? A gente também utilizou a biblioteca da SAP, acho que a Renata comentou isso, e aí facilita muito, reduz bastante o tempo de desenvolvimento e a integração aí entre as equipes, né? Isso aí é bastante importante. A gente usou nesse projeto algumas metodologias ágeis, design thinking, então, quer dizer, isso também ajudou bastante ao sucesso do projeto. Legal, legal. Bom, obrigado, Paulo, obrigado, Renata. E, de fato, um case super relevante, né, esse do OneSourcing. E, no fundo, essa é a forma como a gente gosta de fazer projeto no Accenture, no novo mundo do SAP. De fato, abrindo toda a caixa de ferramenta, usando tudo que tem de novo da melhor maneira possível, como faz sentido para cada caso de cada cliente, né? E, de fato, alavancando as novas tecnologias especificamente para cada situação de negócio, né? Então, estamos super abertos aí a comentários, a esclarecimentos maiores sobre esse case e até sobre outros, né? Sobre essa tecnologia e outros. Super à disposição de vocês. Espero que tenham gostado do case. Muito obrigado a todos.